Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Quão facilmente nós nos esquecemos das coisas, não é verdade? Apelamos para alarmes e lembretes no celular, escrevemos coisas nas mãos e usamos outros meios para não nos esquecermos de assuntos que precisamos resolver naquele dia, ou até para guardarmos datas importantes também. Ou ainda, como é fácil esquecer atitudes importantes que outras pessoas tiveram para conosco. Ou como nós podemos ficar decepcionados quando alguém não lembra algo tão especial que fizemos por ela. Deus conhece essa nossa facilidade para esquecer as coisas. Por isso que ele instituiu a Páscoa e outras festas para que os israelitas se lembrassem do Senhor, especialmente do que o Senhor fez ao povo tirando do Egito com grandes manifestações de julgamento. Apesar de a saída do Egito ter sido um grande feito, não seria difícil imaginar este evento cair no esquecimento dos israelitas, caso não houvesse uma lembrança anual deste evento, como a Páscoa. O mesmo acontece com a ceia. Uma forma de, semanalmente, estarmos nos lembrando do grande evento que move as nossas vidas, a morte do nosso Senhor. Podemos pensar que jamais iríamos esquecer um evento tão importante, mas como é fácil, se não tivermos esses lembretes contínuos, esquecer de coisas importantes, no meio de tanta tarefa que nós temos do dia a dia, no meio de dias tão corridos e preenchidos durante a semana. Pensando agora nas reflexões de 2 Pedro, que temos feito. Após o apóstolo comentar sobre temas importantes como o domínio próprio, piedade e amor, ele escreveu assim: Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados. Pedro estava então escrevendo esta carta para recordar os irmãos acerca das verdades que ele acabou de escrever, a fim de que eles não se tornassem cegos e esquecidos, mas diligentes, eleitos. Por mais que os irmãos já soubessem dessas coisas e já as estivessem praticando, o apóstolo ainda assim achou válido relembrá-las. De modo semelhante, Paulo escreveu em Filipenses 3:1: A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então, por mais que nós já saibamos e estejamos praticando a vontade de Deus, a Bíblia é clara em nos alertar que precisamos ser lembrados dela o tempo todo. Nunca é demais recordar os ensinamentos do Senhor. E embora nós prefiramos ouvir coisas novas, precisamos entender que há valor em recordar o que nós já sabemos. Fazer um exercício. Pare para pensar. Quando nós pecamos, é porque nos falta conhecimento do mandamento ou é porque não lembramos do mandamento no momento? Em geral, pecamos porque não estamos afiados com os mandamentos do Senhor. Não os temos em nossa mente, fixos em nosso coração. Pedro então continua em 2 Pedro 1, do 13 ao 15. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Um motivo específico que motivou Pedro a recordar os irmãos sobre tais coisas foi sua iminente partida para a eternidade. Ele descreve sobre sua morte como deixar o seu tabernáculo. Outro exercício. Se você soubesse que a sua morte seria em breve, o que será que passaria pela sua cabeça? Talvez arrependimentos da juventude, talvez a vontade de realizar sonhos que estavam sempre sendo postergados,
Talvez chutar o balde e curtir os últimos dias da vida. Pedro se preocupou com as outras pessoas. Ele pensou nos outros. Ele zelou pela vida espiritual dos outros. E de certa forma, a nossa morte é tão iminente quanto a de Pedro. Não sabemos quando iremos partir. E o quanto temos aproveitado da nossa vida para preparar nossos filhos, por exemplo, para servirem ao Senhor, caso nós morramos antes do imaginado. Ou o quanto temos investido para que nossos cônjuges permaneçam firmes na fé, mesmo após a nossa partida. O quanto temos nos importado com a salvação de irmãos e vizinhos. Pedro falou muito sobre lembrança ao descrever suas motivações com essa carta. Nós precisamos entender que a vida do cristão exige lembrança. O cristão conhece muita coisa que precisa ser lembrada continuamente. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.